ministro Edson Fachin falando, inclusive uma fala também bastante dura, quando ele fala que traidor da Constituição é traidor da pátria. Ou seja, a gente vê os ministros do Supremo Tribunal Federal bastante incomodados e bastante enfáticos em relação a tudo que está acontecendo, né, Eric? É uma reação que a gente vê, uma reação institucional, tá, Felipe? A gente vê o presidente do poder, o Fux, reagindo. Esse termo da pátria é muito interessante, Felipe, que assim como o Fachin usou, o Fux também utilizou bastante, quando ele disse, cuidado aqueles que são afeitos aos falsos profetas do patriotismo, o discurso de nós contra eles é o discurso do caos. Por que isso tudo, Felipe? O que está com o pano de fundo disso tudo? Estrategicamente, o Bolsonaro, e até de uma forma inteligente, tem misturado questões patrióticas, símbolos nacionais, com questões de atos políticos que envolvem o bolsonarismo. Então, por exemplo, ontem era um 7 de setembro, era um dia nacional, era um feriado nacional que se comemorava a pátria de uma forma geral. E o que a gente só falou? A gente só falou de um movimento político, um movimento aí que foi que tomou algumas cidades. Então, estrategicamente, ele tem feito essa mistura. Inclusive, qualquer um de nós hoje, sendo ou não sendo bolsonarista, se colocar a camisa da seleção e andar pelas ruas, vai ser taxado de bolsonarista. Então, estrategicamente, há essa mistura, há essa questão que a gente vê de símbolos nacionais com questões políticas sendo entrelaçadas. Então, há também no discurso dos ministros do Supremo essa questão do patriotismo, de que alguns atos, algumas questões que estão sendo colocadas não são patrióticas, não são a favor da nação. Então, a gente está vendo aí uma verdadeira guerra de retórica de um lado e do outro, e chama a atenção para um outro ponto do discurso do ministro Fux, foi um discurso realmente bastante duro, dizendo que esticar, não foi nesses termos, mas ele sinalizou que esticar a corda, sinalizar avanço em questões democráticas, isso pode ser, inclusive, depois visto por meio de algum processo no Congresso Nacional. Então, isso é interessante quando vem da boca de um presidente de um outro poder, que mostra que já existe um certo ambiente ali de indisposição com o Executivo. Como é que funcionaria um caso de um processo contra o presidente da República? Qualquer partido pode acionar o Supremo Tribunal Federal, e aí vai ter que ser, logicamente, embasado isso. O Supremo Tribunal depois mandaria aqui para o Congresso um processo contra o presidente, aqui para a Câmara dos Deputados, e a partir disso, então, teria desdobramentos. É um pouco, Felipe, do que a gente viveu com o Michel Temer naquele episódio do Joesley Day. Naquela ocasião, Felipe, foi aberto um processo contra o então presidente Michel Temer. O Supremo, então, não pode tomar uma decisão de bate-pronto, ele precisa primeiro encaminhar para a Câmara e para o Senado, para o Congresso tomar uma decisão, e depois voltaria esse processo para ser julgado pelos 11 ministros do Supremo. Na fala de hoje do ministro Fux, você vê que até isso ele se sinalizou quando ele disse que tem questões que podem ser respondidas, deixa eu pegar aqui o ponto certinho, que são... eu perdi exatamente a fala dele, mas ele fala de crime de responsabilidade. Quando ele fala de crime de responsabilidade, você vê que é o próprio presidente de um poder colocando isso em questão, colocando isso na ordem do dia, colocando essa sombra em torno desse discurso.